Vamos abrir as nossas Bíblias, a Epístola de São Tiago, capítulo 1, para meditarmos do verso 16 até o verso 18. Epístola de São Tiago, capítulo 1, do verso 16 ao verso 18. Para a nossa meditação esta manhã de domingo. Diz assim a palavra do Senhor: Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva, todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação, sombra de mudança. Pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Vamos orar. Pai santo e bondoso, nós nos reunimos à Tua presença para louvar o Teu nome, porque o Senhor nos ordenou em Sua santa palavra amá-lo acima de todas as coisas, buscá-lo de todo o coração, de todo entendimento e com todas as nossas forças. Como somos pecadores, o nosso bom Deus tem se servido da palavra para nos instruir, nos edificar e nos conformar à sua vontade. Então, nesta manhã, Deus nos dirige pela palavra, nos instruindo com o Teu Espírito, que nos dá o entendimento necessário para compreendê-la. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Nós estamos aí caminhando na série de sermões Fé sem obras é morta, a Epístola de Tiago, e temos descoberto que Tiago é uma das epístolas chamadas gerais ou católicas e contém 5 capítulos e 108 versos. É uma epístola pequena de 108 versos. O autor da epístola, nós sabemos, é Tiago, o meio-irmão de Jesus Cristo. A epístola foi escrita entre os anos de 44 e 66 depois de Cristo. Tiago escreve a sua epístola para cristãos perseguidos. A igreja de Jerusalém, que foi pastoreada pelo próprio Tiago, parece ter sido dispersa pela perseguição aos cristãos. Então ele os encoraja a buscarem sabedoria, a fortalecerem a fé e vivê-la por meio de obediência a Deus e no relacionamento com o próximo. Por isso é uma epístola onde Tiago usa muito o imperativo. E o imperativo geralmente diz respeito à condição do cristão quanto à sua fé para com Deus, pedido de sabedoria e a vivência dessa fé no relacionamento com o outro. Uma epístola muito ética e muito forte no que diz respeito às questões morais. Hoje nós vamos tratar o tema Sola Escritura, ou somente as Escrituras, Tiago 1, 16 a 18. O Adi Salum, um grande teólogo do Seminário Presbiteriano do Sul, no seu livro A Bíblia, Palavra Sempre Viva, diz o seguinte: o firme fundamento teológico da Igreja Reformada sustenta-se neste ponto determinante. A esperança de vida da Igreja repousa sobre o acatamento, sem reservas, da autoridade suficiente da Palavra de Deus. Por isso, meus irmãos, a Igreja, ela cai ou permanece de pé, dependendo de como ela vê a suficiência das Escrituras Sagradas. E de fato o que o Adi Salum fala é que o firme fundamento teológico no qual a igreja está repousando é a suficiência da palavra de Deus. Ela é suficiente em todos os quesitos de vida. A palavra de Deus é a única regra de fé e prática, ou como os reformadores cunharam na Reforma Protestante o termo sola escritura, somente a Escritura. Não há outro princípio pelo qual a igreja deve dirigir-se, senão a própria palavra de Deus. Como então a suficiência das Escrituras nos ajuda? Como, pastor, saber que o único consolo para mim é que a palavra de Deus é a única regra de fé e prática, somente a Escritura deve me dirigir? Como isso me ajuda? Primeiro, Tiago nos fala, a palavra da verdade mostra o poder de Deus. Verso 17 ao verso 18. Acompanhe comigo. Toda boa dádiva, todo dom perfeito são lá do alto,
descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança, pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Nesses versos, Tiago fala sobre o ser de Deus. Ele começa então a definir quem é a pessoa e o caráter do próprio Deus. Segundo o seu querer, é o termo que aparece aí no verso de número 18. O que significa isso? Segundo o seu querer. No grego do Novo Testamento existe um tempo verbal chamado auristo, que não existe em língua portuguesa. Geralmente no Novo Testamento, esse termo é utilizado em relação ao ser de Deus, quando Deus opera e age no mundo criado. O verbo então aponta uma ação determinada e completa de Deus. Quando ele determina que foi segundo o querer de Deus, Tiago então usa esse verbo no tempo auristo, dizendo que a ação de Deus é uma ação terminada e completa, concluída, plenamente realizada. O que Deus quis e determinou fazer, isso também realizou. Nós vemos o exemplo lá em Gênesis, o capítulo 1. As Escrituras registram que disse Deus, haja luz. Então as Escrituras registram, e houve luz. Quando Deus quer, quando Deus ordena, se realiza. Hoje, na nossa pergunta 84 do Catecismo de Heidelberg, como se abre e se fecha o reino dos céus pela pregação do Santo Evangelho? A resposta diz que, conforme o mandamento de Cristo, se proclama e testifica aos crentes, a todos juntos e cada um deles, que todos os seus pecados realmente eles são perdoados por Deus, pelo mérito de Cristo, sempre que aceitam a promessa do Evangelho com verdadeira fé. Então, o Catecismo registra que aquilo que Cristo declarou aos apóstolos, que eles tinham a chave do reino dos céus, para abri-lo e fechá-lo aos penitentes e impenitentes. Aqui o Catecismo define que é aberto quando você com fé verdadeira crê nas promessas do Evangelho. Então a palavra de Deus se realiza. E quando você é hipócrita, e aí vem a segunda parte, ou incrédulo, e diz assim, mas todos os incrédulos e hipócritas se proclama e testifica que a ira de Deus e a condenação permanecem sobre eles, enquanto não se converterem. Segundo, este testemunho do Evangelho de Deus julgará todos nesta vida e na futura. Ao rejeitar as promessas do Evangelho, essa pessoa então permanece sobre a ira de Deus e em condenação. Veja como Deus realiza com poder aquilo que Ele deseja. Assim, Tiago declara que toda boa dádiva, todo dom perfeito são próprios de Deus e vêm dele. O verso 17 diz, toda boa dádiva, todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes. O termo que é utilizado no grego aqui, quando diz respeito ao Pai das luzes, é Pai das estrelas, ou aquele que gera as estrelas. Se há brilho nas estrelas, você deve se lembrar que o Sol, o nosso Sol, do nosso sistema, é uma estrela. E há muitos sóis no nosso espaço. E cada uma dessas estrelas procede daquele que é o Pai delas. Então não há brilho maior do que Ele. Então Tiago começa definindo o ser de Deus. Quem é esse Deus que pela palavra vai nos gerar, que pela palavra vai nos trazer a vida espiritualmente? E ele então define que esse Pai das luzes tem toda boa dádiva, tem todo dom perfeito. Quando nós ouvimos a pregação da palavra, quando nós lemos a palavra, quando cremos e vivemos a palavra, tudo isso que Tiago está falando sobre Deus se manifesta em nossas vidas. Toda boa dádiva, todo dom perfeito. Então Deus nos apresenta pela palavra dele tudo isso. Tiago então nos fala que Deus é perfeito e bom. Não há nele nenhuma mudança, nem variação. As Escrituras então declaram acerca dela mesma que ela não muda, que não passa nada, tudo se cumpre. A cada geração ela permanece fiel e verdadeira. Quando Tiago chega e diz que pela palavra da verdade fomos gerados, ele então se reporta a esse Deus que é dono de toda boa dádiva, de todo dom perfeito, de quem procede toda luz. E Tiago então declara que a partir desse Deus em quem não há mudança nem variação, por isso as Escrituras são fiéis. Na década de 50,
suscitou-se entre os teólogos uma teoria chamada alta crítica. E ainda hoje nós a utilizamos não plenamente, mas parcialmente, quando nós fazemos a exegese hermenêutica. São duas ciências que analisam o texto hebraico e o texto grego das Escrituras, e também o texto aramaico. Na exegese na hermenêutica, então, suscitou-se a alta crítica, que começou a destruir as Escrituras, porque através da alta crítica eles começaram a dizer: olha, tem muito erro, muita incongruência, os textos estão com muitas variações. Começaram a questionar os milagres, a existência dos milagres. Por exemplo, os teólogos liberais começaram a dizer que no Êxodo o que aconteceu foram fenômenos naturais que foram registrados na perspectiva religiosa. Então, em vez da água ter se tornado em sangue por um milagre de Deus, o que aconteceu na verdade é que algas se proliferaram no rio Nilo e ele se tornou com aparência como que vermelha. Mas nós, então, a igreja, rejeitamos isso, porque por fé acreditamos que Deus realmente fez um milagre. Duvidando então da coerência das Escrituras, da sua validade, tendo em vista que suscitou-se uma teoria dizendo que era um texto religioso que tinha sido cunhado pela perspectiva da igreja, então não tinha valor. E que o texto mais recente que nós tínhamos era de depois de Cristo. Um jovem pastor, ainda na idade juvenil, caminhando pela região de Qumran, lançou uma pedra dentro de uma caverna onde ele procurava por uma ovelha perdida. E ao lançar as pedras da sua funda, na terceira caverna, ele ouviu que vasos se quebraram. Retornou com um amigo, encontrou alguns pedaços de papel e os queimou para iluminar o encontrado. Aquilo que ele tinha achado então eram vasos. Os tomou, levou à cidade de Jerusalém, e ali um arqueólogo do Museu Britânico de Londres adquiriu aqueles vasos. Chegando na Inglaterra, o museu identificou que aqueles vasos eram do 5º e do 6º século antes de Cristo. E os escritos que estavam contidos dentro eram registros das Sagradas Escrituras na língua hebraica, os textos mais antigos até então descobertos. E todos eles batiam com os textos do século depois do ano Domini, mostrando que aquilo que foi escrito no tempo antigo bate com aqueles textos modernos que nós temos. E então a igreja manteve a sua fé de que não houve alteração, que a igreja cristã não mudou os textos conforme a sua interpretação, que ela não é fruto só do cristianismo, mas que ela vem do judaísmo, que os judeus elaboraram aqueles textos do Antigo Testamento, que eles têm valor como tiveram para Jesus e os apóstolos, para a igreja primitiva e para os nossos dias. Por isso não há mudança nem variação no ser de Deus. E quando Deus manifesta a sua palavra, e aí o Novo Testamento diz que os homens santos, inspirados por Deus, pelo Espírito de Deus, registraram essa palavra. A Bíblia não é fruto simplesmente da relação humana com a religião. Ela é o próprio Deus nos falando. Por isso ela não tem variação. Nós cremos que nas cópias que chegaram até nós, e elas não são autógrafos, contém erros. Os copistas erraram, falharam no registro, omitiram letras, textos, explicaram um pouquinho aqui e ali, mas isso não altera o conteúdo essencial, e nem há contradição em todos os manuscritos e cópias que possuímos, nos mostrando que aquilo que Deus falou continua sendo preservado. Por isso toda boa dádiva, todo dom perfeito continua sendo transmitido a nós pela palavra, sem mudança nem variação, porque ela é a palavra de Deus, e é o próprio Deus nos falando. Por isso Deus não tenta ninguém, nem é tentado, porque toda boa dádiva, todo dom perfeito, e nele não há mudança nem variação. Então, lembrando daquilo que Tiago nos disse domingo passado, que quando somos tentados, o somos pela nossa própria cobiça, ele então agora declara que Deus não pode nos tentar, e nem pode ser tentado, porque ele é perfeito, não há mudança nem variação no ser dele. É estranho isso para a gente, mas Deus não tem humor, Deus não fica alegre nem triste, Deus não sofre mudança em si mesmo, ele é imutável. Uma das características do ser de Deus é que ele é imutável. Espera aí, pastor, mas nas Escrituras está registrado? Sim. Ao se comunicar conosco, ele usa a nossa linguagem e nos fala naquilo que nos é próprio, a fim de o compreendermos.
porque nele não há mudança, não há variação. Ele é imutável, ele permanece o mesmo desde sempre e para sempre. Por isso a palavra dele é fiel, é fidedigna. Tiago declara que em vez de gerar o pecado e a morte, Deus nos gerou pelo seu querer. A soberania e a vontade de Deus por meio da palavra da verdade. Olha o verso 18 novamente. Pois segundo o seu querer, então a vontade, a soberania de Deus. Lembram do que Tiago já nos mostrou? Que esse querer é um ato completo e final. Então Deus, pelo seu querer, nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Anteriormente, Tiago nos disse que a cobiça, quando vai a tentação e a tentação se consome, gera o pecado, e o pecado consumido gera morte. Agora Tiago disse que acontece o contrário. Um Deus que tem dons, que é perfeito em si mesmo, onde não há variação, comunica a nós a sua fidelidade pela palavra, e então somos transformados. É gerado em nós vida. Pecado gera morte, mas Deus em nós gera vida. Tiago então mostra essa oposição entre o pecado que gera morte e agora Deus poderoso que, operando em nossas vidas pela palavra, gera em nós a vida. Em segundo lugar, precisamos entender isso então. Fomos gerados pela palavra da verdade. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Tiago está falando a um grupo de crentes. E ele sabe que eles podem ser enganados. Que de repente, quando passarem por tentações e pecarem, podem dizer que Deus os colocou nessa condição. Então Tiago diz assim: não digam que Deus os tenta. Deus não pode tentar a ninguém, porque ele também não é tentado. Não há mal na pessoa de Deus. E agora ele introduz o ser de Deus, mostrando como Deus é perfeito. E a partir dessa perfeição de Deus, ele diz: esse Deus perfeito gera em vocês a vida. Ele nos gerou. Tiago aqui emprega a ideia de geração e nascimento. Literalmente esse termo aqui no grego, nos gerou, é dar à luz. Então Deus deu a luz, Deus fez nascer. Lembram do que Jesus falou com Nicodemos? Você precisa nascer de novo. E Nicodemos, então, ouvindo o termo, disse assim: dar a luz, então eu preciso voltar para o ventre da minha mãe, nascer de novo. É impossível que eu, um homem crescido, venha nascer de novo do ventre da minha mãe. E Jesus disse: não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que você precisa nascer do alto. Infelizmente, a nossa tradução em língua portuguesa traduz nascer de novo. Mas não é isso que o texto grego está dizendo lá em João. Ele está dizendo nascer do alto. E aqui, então, em Tiago foi traduzido assim. Quando, então, no verso de número 18, ele diz: pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Veja, ele diz que nós somos gerados. No verso 17, então, ele diz: toda boa dádiva, todo dom perfeito são lá do alto. Esse nascer do alto, esses dons perfeitos, tudo isso que vem do alto, nos é dado pela geração de Deus em nós. Deus nos faz, é Deus que nos regenera. Não há autorregeneração. O homem não pode se fazer. Por isso, no conceito das igrejas reformadas, nós negamos a ideia da autoconversão, do apelo, de que o homem seja participante na sua salvação. E cremos que Deus, em todo o seu poder soberano, regenera o homem pecador morto em delitos e pecados e o faz uma nova criatura. Essa geração e nascimento é efetuada pelo Espírito Santo nos que creem em Cristo Jesus. Quando você crê, então você é regenerado pelo Espírito, você é vivificado pelo Espírito. Esta regeneração é efetuada mediante a palavra da verdade, as boas novas em Cristo Jesus. Vamos ver a segunda epístola de São Paulo aos Coríntios, o capítulo 6, o verso 7. A segunda epístola de São Paulo aos Coríntios, o capítulo 6, o verso 7. Diz assim: na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas. Então o apóstolo declara que é na palavra da verdade, no poder de Deus. Agora Efésios capítulo 1, verso 13. A epístola de São Paulo aos Efésios, capítulo 1, verso 13.
em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Paulo declara aqui que em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade. Veja que Paulo declara que houve a pregação, ouviram a palavra da verdade. Tendo ouvido, ele diz que o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido. Então a palavra é o meio pelo qual Deus gera vida em nós. E Colossenses capítulo 1, o verso 5. A Epístola de São Paulo aos Colossenses, capítulo 1, o versículo de número 5. Por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Então essas boas novas que nos são apresentadas em Cristo, é essa palavra da verdade. E a palavra da verdade que permite que o ser de Deus gere em nós essa nova criatura e nos transforme pelo poder do Evangelho. João Calvino, comentando a Epístola de Tiago, diz assim: Tiago diz que Deus nos gerou pela palavra da verdade para que saibamos que não podemos entrar no reino de Deus por nenhuma outra porta. Observe, Tiago diz isso claramente no verso 18: pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Por isso Calvino, comentando este versículo, diz que Deus determina que a única forma pela qual podemos entrar no reino dos céus é a palavra, é pela pregação do Evangelho, não há outra forma. Há pessoas que acreditam que talvez por ouvir um cântico, por terem ouvido um testemunho de algum outro homem, em quem a sombra de variação não é uma característica, mas antes muda todo dia, em quem não há nenhuma perfeição senão imperfeição, e acredito que talvez pela expressão da vivência de alguém possam crer em Cristo, ou possam crer pelas suas próprias convicções pessoais ou desejos humanos. Então Tiago vem e diz que foi pelo poder da palavra que ele nos gerou. O querer de Deus não foi o meu querer, mas foi uma ação de um Deus soberano, santo, perfeito na minha vida, por intermédio da sua palavra. Abra sua Bíblia em Romanos, o capítulo 10, o verso 17. A Epístola de São Paulo aos Romanos, capítulo 10, verso 17. Paulo diz assim: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Fé só pode vir pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Por isso afirmamos a suficiência das Escrituras, porque por intermédio dela Deus gera uma nova vida em nós. Por intermédio das Escrituras somos transformados, pela palavra de Deus somos mudados. Curva a sua fronte, vamos orar, vamos falar com Deus. Pai querido, Tu és perfeito, santo, e é nessa santidade e perfeição que nosso bom Deus decidiu na eternidade nos eleger. E tendo eleito um povo exclusivamente para si, determinou que a eleição seria aplicada às nossas vidas por intermédio da pregação da palavra. Por isso nos ajuda, Pai querido, a ter fé. Toda vez que esta palavra for pregada, toda vez que a palavra for lida, a fim de que a fé possa ser produzida em nós por intermédio desse instrumento divino, que é a Santa Palavra, que foi registrada pelo Espírito Santo através de homens santos, para a edificação, o consolo, a repreensão da igreja. Nos ajuda então, ó Pai, a viver em consolo nessa verdade, de que a palavra de Deus é suficiente para tratar as nossas vidas em todos os aspectos.
para falar as nossas emoções, ao nosso intelecto, ao nosso espírito. Ela pode ser aplicada à nossa vivência diária, em cada aspecto do nosso ser, interiormente falando ou exteriormente, nas nossas relações, na nossa vivência. A palavra de Deus é ampla e suficiente para a transformação plena do homem. Nos ajuda, ó Deus, a viver esta verdade por fé, sabendo que o nosso Pai, o Pai das luzes, sendo maravilhoso como Ele é, nos gerou em nova criatura por intermédio da santa palavra. E se ainda não fomos, ó Deus, gerados, e hoje o Senhor nos chama, concede fé àqueles que ouvem esta mensagem para crer e para experimentar então essa ação completa de Deus em suas vidas, serem transformados. É o que nós oramos, Pai, e rogamos em nome santo de Cristo Jesus. Amém.